Hoje, um bate-papo com o meu amigo Aloysio Torres, né, Aloysio? Aloysio Torres. E aí, o que você conta e o que você fala? Primeiro, falar da satisfação de ter esse livro, o livro escrito por você, Espiritismo em Essência, um livro, particularmente, eu posso dizer que é um livro muito bom. Eu não vi ainda outra obra que possa ocupar o lugar que o seu livro está ocupando, porque ele é muito esclarecedor e trata de assuntos que talvez poucas pessoas percebam no movimento espírita. São nuances, são pequenos detalhes e que a gente não percebe, passamos por cima daquilo talvez todos os dias, lendo e estudando a doutrina, e você traz com uma particularidade muito boa. Você explica e dá as fontes. Então, acho que é um livro que encontrou um local, um nicho no mercado, que está sendo muito bem ocupado. Então, você sente que é alguma coisa diferente? Diferente como? Sinto que é diferente, porque, como eu te disse, eu ainda não vi nada parecido. Não vi nada assim. Mas os detalhes são muito sutis e você conseguiu alcançar esses detalhes explicando bem o que é uma coisa e o que é outra. A gente pode até recorrer àquele ditado antigo que diz que nem tudo que brilha é ouro. Então, muita coisa a gente vê, ouve, lê, acha que entendeu, mas aquilo ainda não é a essência. Então, eu vejo que o seu livro assim, ele vem ocupando um lugar muito importante. É um livro que eu recomendo sem nenhuma restrição. É interessante. E você é um cara estudioso, né, Luiz? Um cara que lê muito. Então, vindo de você, principalmente no movimento espírita de Volta Redonda, né, todos te conhecem pela sua integridade, pela sua seriedade, né? Então, eu acho que isso faz bem para a gente, porque a gente também precisa de quem possa avaliar o trabalho com conhecimento de causa. E eu vi aí que você trouxe o livro aí, e cheio de anotação, cheio de risco. O meu exemplar está aqui, cheio de anotação, está muito bem, está riscado, porque eu tenho essa mania. Meus livros são todos riscados, todos anotados, com bastante coisa que eu vou observando ali, vou anotando. E no seu, em particular, tem bastante coisa anotada, bastante coisa sublinhada. Porque, como eu te falei, são coisas que chamam atenção. Chamam atenção, sabe? E você falou que eu leio muito e tal, mas o Espiritismo pede isso. O Espiritismo pede uma dedicação, porque não é qualquer tipo de leitura. O Espiritismo é algo que você precisa se dedicar com clareza, com atenção, com objetividade. No caso em particular do seu livro, é uma coisa curiosa que eu vou te falar. Seu livro eu não leio a qualquer hora e a todo instante, não. Ah, é? Seu livro eu leio com calma, num lugar silencioso. Geralmente eu leio seu livro no final da noite, bem no finalzinho da noite. Né? Aí está tudo tranquilo, tudo sereno, eu vou e começo a ler e vou fazer minhas anotações. É uma forma de ler, né? É uma forma de ler. Quer dizer, é onde tem mais concentração, vamos dizer Exatamente. assim, né? Mais recolhimento. Exatamente. Allan Kardec fala muito de recolhimento no Livro dos Médiuns, né? Isso. Que as pessoas não entendem bem o que seria isso. Exatamente. E às vezes você precisa entrar, né, ir para a sua própria intimidade e estar de posse mesmo, mais de você mesmo, para poder entender melhor a coisa. Então, um silêncio, um ambiente mais tranquilo é muito favorável para o estudo do Espiritismo. Eu não sei, eu estou para procurar, porque eu já li várias vezes, mas eu esqueço onde está. Principalmente depois de uma certa idade. Sim. A gente já tem um pouco mais de 20, né? Então, mas Allan Kardec fala que para estudar o Espiritismo, a gente precisa não ter ideias preconcebidas. Sim. Então a gente precisa se despir, vou falar com as minhas palavras, não é daquilo que a gente sabe, porque o Espiritismo não é da alçada da ciência. Isso é muito interessante, expressões que a gente vai percorrer no livro e em outros escritos, outros textos. Mas então fala que para que a gente estude o Espiritismo, a gente precisa de se despir dos conhecimentos, porque o Espiritismo é uma coisa nova, é uma ciência nova, é uma filosofia nova,
né? E isso é muito interessante. Muito. Você está me fazendo lembrar, parece uma contradição, mas não é, porque você já esclareceu. Quando Allan Kardec diz, também em outras palavras, né, a questão de se a doutrina não traz nada de novo, porque tudo que a doutrina traz está nos evangelhos, está na Bíblia, enfim. Não necessariamente, mas para que serve? Se tudo que traz a gente já sabe. E os Espíritos sabiamente respondem, ou foi mal entendido, ou foi esquecido. Isso. E esse é o momento de se esclarecer. Por isso a clareza que o Espiritismo traz nas suas explicações, as orientações que os Espíritos trazem, nos comentários de Allan Kardec, isso somado a obras subsidiárias, livros como o seu, trazem uma visão que até então não era percebida. Embora estejamos falando de coisas que não são novas, que já estão lá na Bíblia. Você vê que essa pergunta foi feita por Allan Kardec aos Espíritos. Isso. Se o Espiritismo não traz uma nova moral, então o que ele veio fazer? Né? E aí é justamente essas palavras que começaram a me incomodar. Sim. Eu digo que esse livro é fruto da minha ignorância. Por quê? Porque se eu soubesse o significado de certas palavras, Sim. eu não teria escrito. Sim. Mas como eu não sabia, eu fui pesquisar, estudar. Então eu descobri assim que Allan Kardec escreveu assim, o livro, o opúsculo, ele fala até de um opúsculo, Sim. o que é o Espiritismo. Sim. E você logo no preâmbulo, ele fala, e ele conceitua e define. Então podemos definir que o Espiritismo é isso. Sim. Mas ele define o Espiritismo como 3 coisas. Então eu falo assim, essa cadeira é de alumínio, né? Ela é cinza, né? E ela é rígida. Mas o que é cadeira? Uhum. Então eu estou falando que isso é uma cadeira. E estou mostrando aspectos ou características da cadeira, mas o que é a cadeira? Então essa pergunta, o que é o Espiritismo, foi uma das que mais me chamou a atenção, que mais me incomodou. E pior, que como nós fizemos agora um bate-papo, um ping-pong desse interessante, e o objetivo é a gente conversar sobre isso mesmo, porque a gente prevê alguma coisa e vem as ideias, né? É que existem 3 expressões. Todos nós falamos de espiritismo. Sim. Mas falamos de espiritismo como? Sobre que aspecto nós estamos tratando ou entendendo a palavra espiritismo. E aqui nós fizemos isso. Você falou, o espiritismo traz isso, o espiritismo é claro, e é isso. Mas sob que ângulo você está abordando Sim. ou está entendendo a palavra ou a expressão espiritismo? Muitas vezes o que eu quero exprimir não cabe na palavra, ou a palavra não traduz o que eu quero exprimir. Não, eu acredito até diferente, que o significado que você está dando à palavra é correto. Sim. Só que as pessoas não veem pela mesma forma, pelo mesmo ângulo, pelo mesmo aspecto que você está vendo. Sim. Então, você encontra 3 expressões: espiritismo, doutrina dos espíritos e doutrina espírita. E nós, de uma forma geral, e eu falo até eu mesmo depois de ter escrito o livro, muitas vezes eu estou abordando e eu utilizo uma palavra e repito, né? Então, do espiritismo, aí como eu posso estar sendo mal interpretado, a doutrina dos espíritos, né? Como eu posso ainda, ou a doutrina espírita. Então eu vou retificando ou ratificando para que as pessoas entendam do que ou sob que aspecto eu estou utilizando essa palavra. E aí, na minha ignorância,
eu via a repetição dessas palavras. E eu falei, mas ele fala isso aqui, mas o que é isso então? Por exemplo, Allan Kardec fala que o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, no caso, né, os doutores da época, né, de Kardec, os sábios poderiam adquirir independente da qualidade de sábios. Essa, para mim, foi uma leitura da introdução de O Livro dos Espíritos que me consolou demais. Sim. Porque eu falava assim, poxa, mas eu não consigo entender, eu preciso ser doutor, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade. Parece algo muito elitista. Não vou conseguir... Então, como eu não tinha esse conhecimento dos sábios, eu falava, não vou conseguir entender. Mas quando eu li isso, eu falei, opa, então espera aí, então eu posso entender. Sim. Mas mesmo sabendo que eu não preciso ser sábio para entender, era difícil. E aí eu comecei a imaginar que eu precisava ter um nível intelectual, né, uma inteligência superior, vamos dizer assim, que é o que a gente faz quando a gente vê os oradores. A gente acredita muitas vezes que o orador tem uma inteligência além da nossa. Sim. Inteligência no sentido de intelecto, de conhecimento, e não inteligência, muitas vezes tratada por Allan Kardec nas obras como compreensão das coisas. Então a gente tem que ter inteligência, ou seja, compreensão para entender o Espiritismo, mas não inteligência de grandes conhecimentos. Isso. E aí, aonde que eu encontrei isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fala, então é preciso ter para compreender? Não. Sim. Não é preciso ter uma inteligência superior para se compreender o Espiritismo ou a doutrina espírita. Sim, Albucacis, esse talvez seja o fato de nós vermos pessoas de intelecto, como você está dizendo, pessoas estudadas, formadas e tal, com doutorado e tal, e que não apreendem bem alguns aspectos ou algumas ideias ou alguns ensinamentos que o Espiritismo traz, ou que a doutrina dos Espíritos traz. E outras pessoas que não têm tanto conhecimento assim apreendem rapidamente aquilo e aquilo passa a fazer parte do conjunto de conhecimentos dela. É isso que você está dizendo? Em termos, sim. Então, por quê? Nós vemos em todas as classes intelectuais, né, filósofos, né, cientistas, matemáticos, né, doutores acadêmicos, que não conseguem compreender. Justamente quando se fala em espiritismo, fala assim, espiritismo é uma religião. E os espíritas, ou os espiritistas, tratam também o espiritismo como uma religião, apesar de, em lugar algum, Allan Kardec dizer que o espiritismo é uma religião. Na codificação não tem. Mas o espiritismo, segundo o próprio codificador, ele se assenta na base das religiões. E qual é a base das religiões? É Deus ou uma inteligência suprema, um ser supremo, é a existência da alma, vou chamar de alma, a existência da alma, ou seja, a existência em nós de alguma coisa que sobrevive ao corpo, e as penas e as consequências futuras, as penas e as recompensas futuras. Quer dizer, tanto as penas como as recompensas são consequências, né? A pré-existência da alma estaria nessa relação? Não, porque muitos não creem na pré-existência da alma. Creem que existe em nós algo que sobrevive. Então, por exemplo, eu não posso dizer, nomear, mas a gente pode dizer que existem algumas religiões convencionais que creem que a alma ou o espírito é criado no momento do nascimento. Né? E, a partir daí, ele
morre, ele vai para o céu, ou para o inferno, ou para uma região purgatorial, né? Ou às vezes vai aguardar a ressurreição dos mortos. Então é algo que sobrevive ao corpo, Sim. mas não pré-existiu na opinião deles. Na opinião deles. Nada a ver, tudo bem, né? Mas, então, o Espiritismo tem esse princípio, né? Se assenta na existência de um ser superior a tudo e a todos, se assenta na existência de algo em nós que sobrevive ao corpo, mas também nas penas e recompensas após o desenlace ou após a morte do corpo físico. Sim. Nessas três bases, de acordo com o próprio Allan Kardec, é que se baseiam as religiões. Mas isso não torna o Espiritismo uma religião. Como explicar, então, o aspecto que é chamado de aspecto o religioso? Isso. Allan Kardec, ele apresenta para nós o Espiritismo em três aspectos. Sim. Então você vê o que ele nominou, né? O nome que ele criou. É o neologismo, né? Sim. Que ele criou. A palavra Espiritismo, ele apresenta com três aspectos. Então ele está olhando para aquilo que ele denominou Espiritismo sobre três aspectos ou três ângulos diferentes. O ângulo das manifestações, o ângulo do conhecimento, da ciência, da filosofia, dos princípios decorrentes desta filosofia e das suas consequências. Então, se você for analisar as 5 obras básicas da doutrina espírita, que Allan Kardec escreveu, ele apresenta aquilo que ele denominou como espiritismo sobre esses três aspectos. Mas aí vem assim, o que é que ele denominou como espiritismo? Pois é, são esses detalhes que são muito bem tratados no livro e que eu te falei no início, que a gente não acha muito isso. Essa explicação não tem, a gente não acha. Isso. E aí é que vem o nome do livro. Você falou que escreveu essa pergunta aí. Eu ia te perguntar agora, por que o título Espiritismo em Essência? É isso. Então, por quê? Porque quando eu falo que o Espiritismo é uma religião, eu estou tratando ele sobre que aspecto? Sobre as consequências morais? Porque a religião nos leva para a modificação de um comportamento para aquilo denominado certo, ou correto, ou, conforme muitas pessoas falam, de acordo com a lei de Deus. Sim. Né? Então, Allan Kardec nomeou, na verdade, o que ele fala assim, na introdução, no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos. Sim. Ele fala assim, então aquilo que nós viemos tratar, a doutrina espírita e o espiritismo tem por princípio a existência de algo em nós que sobrevive ao corpo e as suas relações com o mundo visível, com a matéria, com o mundo corpóreo. Eu não sei exatamente as palavras que ele utilizou, mas é isso em síntese. Então o que acontece é o seguinte, o que ele vai tratar em toda a codificação é da existência da alma, que sobrevive ao corpo, ou a existência do espírito, as suas relações com o mundo material, a relação do mundo invisível com o mundo visível. E aí, só essa definição, ou melhor, só essa identificação daquilo que ele vai tratar, e ele fala assim, e aqueles que creem nisto, Sim. no espiritismo, porque já nomeou, né, já criou a palavra espiritismo, e aqueles que creem no espiritismo são os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. E quando você vai ver lá no vocabulário espírita, em O Livro dos Médiuns, ele fala assim,
espiritista caiu em desuso, ninguém usa. Sim, Né? sim. Mas eu costumo dizer espiritistas. Eu gosto de repetir, né? Os espíritas. Então, o espírita, na visão de Allan Kardec, é aquele que crê na existência de algo em nós que sobrevive ao corpo, que consegue se relacionar com o mundo corpóreo. Então, aqueles que creem nisso são os espíritas. Muito interessante. Então, se você vê, por exemplo, algumas religiões afro, com origem africana, elas creem na sobrevivência da alma e nas suas relações com o mundo corpóreo. Então, eles são espíritas. De acordo com a definição de Allan Kardec, sim. Sim. Curioso, né? Interessante. E é disso que ele trata. Ah, então ele não tem que crer na reencarnação? De acordo com a conceituação de Allan Kardec. Não. Agora, se ele passar a crer na reencarnação, ou seja, do retorno do espírito ao corpo, ele terá uma visão diferente desta vida e da vida futura. Sim, sim. E essa é uma consequência natural do espiritismo. Porque quando as pessoas creem, independente da religião que praticam, né? Ou independente da vivência de espiritismo que eles possuem, que é a relação, quando eles têm contato com os espíritos, eles vão perceber que existem espíritos de vários níveis. Espíritos que aconselham para o bem e espíritos que aconselham para o mal. E eles, se com um pouco mais de esforço, vamos dizer assim, de raciocínio, ele vai poder perceber que ele, um dia, poderá ser um espírito que aconselha para o bem ou que aconselha para o mal. O que acontece é que a maioria de nós está muito preocupado com o mundo corpóreo. Sim. E não com a sobrevivência, com a nossa sobrevivência. Albuquerque, pelo título, Espiritismo em Essência, tudo isso que você nos falou agora, parece que é a própria essência do Espiritismo. É isso? Eu posso dizer que sim. Então, por que Espiritismo em essência? Isso. Porque Espiritismo é uma expressão comum. O Espiritismo é uma expressão genérica, utilizada por Allan Kardec para nomear, dar um nome para aquilo que ele iria tratar. Então, este é o nome. Mas isso que ele está tratando é o quê? E aí, é por isso que eu trato isso no livro. Ele diz que ele vai tratar da existência do espírito, a existência do espírito, a sua comunicação com o mundo corpóreo e as suas relações com a matéria. Isso é muito mais profundo do que falando... Sim, rapidamente, assim. Muito bem. Mas, na questão 222 do Livro dos Espíritos, ele fala que o espiritismo é uma lei natural. Então, aquilo que ele nomeou, essas relações, ele falou que essas relações provêm ou são geradas de uma lei natural. E essa lei natural é o Espiritismo. Sim. Questão 222 do Livro dos Espíritos. Uma questão longa, mas que ela é assim, importantíssima, que se apreenda o fundo que está ali, a verdade que está ali. Ele trata da pluralidade das existências. Isso. Então, quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a questão 86, que ele está estudando sobre os elementos gerais do universo. E ele fala assim, o mundo corpóreo,
poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem afetar a existência do mundo espiritual? Os espíritos dizem que sim. Perfeitamente. É uma questão também abrangente. Sim. Mas vejam, o mundo que pré-existe ao mundo corpóreo é o mundo invisível, é o mundo espiritual. Então, essa relação do espírito com a matéria vem desde o início dos tempos. Antes de Jesus. Desde sempre. Desde sempre. Se ele faz assim, desde o início do tempo, então seria algo específico ao planeta, por exemplo, ou a um outro planeta, ou a uma constelação, ou a uma galáxia, ou a um universo. Sim. Mas ele pluraliza desde o início dos tempos. Ou seja, desde sempre. Desde sempre. Então, o Espiritismo é uma lei natural. Eu falo, mas o que é uma lei natural? É uma lei de Deus. É uma lei divina. Então, o Espiritismo é uma lei natural, é uma lei divina. E como lei divina, ele sempre existiu. Nós, na nossa pequenez, acreditamos assim, que Deus criou uma lei, e depois criou outra, e depois criou outra, e depois criou outra, e depois criou outra. Eu penso assim ainda. Achamos que é assim. Eu ainda penso ainda, eu ainda tenho dificuldade de entender o que a frase que está escrito na folha de rosto do livro A Gênese. O passado e o futuro para Deus é presente. É temporal. Então Deus não vai criando. Ele criou. Está estabelecido já. Ele criou. Quando? Mas para nós entendermos, nós temos que ver as coisas por etapas. Sim. Eu falei ainda há pouco com você sobre a questão de, então, que foi antes de Jesus. Foi só uma provocação. Mas você trata, por exemplo, no seu livro, sobre o termo espiritismo cristão. Existe espiritismo não cristão? O espiritismo é uma lei. E esta lei rege a relação entre os espíritos e a matéria. Preste atenção. Sim. Espiritismo é uma lei. É uma lei que rege a relação entre os espiritismos, vamos dizer assim, entre os espíritos, ou seja, entre os pares e a matéria. Então, quando eu falo espiritismo, é porque eu estou vendo algo, ou eu estou vendo aquilo que esta lei promove, ou eu estou vendo aquilo que se entende dessa lei, ou ainda, eu estou vendo aquilo que se faz a partir do entendimento desta lei. Sim. Mas a lei é única. Ela rege a relação entre os espíritos e a matéria. Porque é bom lembrar também que, por ser uma lei natural, ou uma lei de Deus, o espiritismo não se choca contra nenhuma outra lei. Ela é harmonizada com todas as leis, porque é uma lei de Deus. Então, as leis de Deus, que, como você falou, foram criadas desde todo sempre, né? Nós não podemos dizer que foi criada daqui para cá ou em determinado momento, elas sempre existiram. Essa relação entre encarnados e desencarnados, entre o mundo dos espíritos e o mundo material, ela existe desde todo sempre. Então, ela está harmoniosamente inserida no ato da criação. Aloysio, é uma questão muito profunda. Eu pretendo abordar isso num outro texto. Mas eu vou dizer o seguinte, que o espiritismo é uma lei divina, sempre existiu. Né? Então, só que as manifestações dessa lei, ela se dá por vários ângulos. Então, o que o Cristo fez foi viver integralmente essa lei.
Então, quando as notícias que nós temos sobre o que Jesus fez ou falou, nós batizamos, eu falo nós, o homem, né? Batizou como cristianismo. Como cristianismo. E aí, então fala assim, espiritismo cristão. Ou seja, o espiritismo cristão é a lei divina vivida como o Cristo viveu. Então, essa lei divina pode ser vivida por espíritos Sim. de forma diferente. Então, quando eu falo que o espiritismo é cristão, eu não estou falando da lei, mas eu estou falando da vivência dela. Mas eu confundo a vivência dela com ela mesma. Sim. Como as pessoas, nós até hoje talvez, né? Mas vamos falar da antiguidade, nós primitivamente considerávamos o Deus do trovão. E nós confundimos o efeito com aquilo que gerou, com a causa. Sim. Que, na verdade, é até mais do que isso, mas com aquilo que gerou o efeito com a causa. E a gente aprende isso com Allan Kardec, nas 3 primeiras questões do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o infinito? É aquilo que não tem início nem fim, é o desconhecido. Então eu posso dizer que Deus é o infinito? Como é que você vai definir algo ou conceituar algo com algo também não conceituado? Isso a gente aprende. E é por isso que eu falei, mas espera aí, mas eu estou falando de espiritismo, mas o que é espiritismo? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Então, como Jesus falou, não veio trazer nada novo. Sim. O que Jesus trouxe não foi nada novo. Tudo que já existia. Isso. A comunicação com os espíritos já existiam. Isso é muito curioso. Já existiam as comunicações. Mas não, base na própria Bíblia. No Velho e no Novo Testamento. Bastou o homem encarnar na Terra pela primeira vez. E antes de encarnar. E também. Exatamente. Entendeu? Então, o que Jesus veio trazer, assim, qual foi a boa nova que Jesus trouxe? Então, nós estudamos que a boa nova que Jesus trouxe foi o amor. Mas com a doutrina espírita, a gente pode entender de outra forma. Sim. Por quê? Porque a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor é a essência do sentimento, que o amor é uma centelha divina que está dentro de nós, que cabe a nós desenvolvermos. E essa centelha divina pode ser oriunda de Deus, né? Pode ser, né? Não sei como que são as coisas. Então, aquilo que Jesus fez, ele fez com base na lei. Qual é a lei? É a lei chamada Espiritismo, que regula a relação entre os espíritos e a matéria. Porque vocês estão falando de coisas que, como no início da nossa conversa, poucos percebem. Poucos percebem. Olha, eu fico receoso de dizer isso. O Ronald, você conhece o Ronald fala uma coisa, e que, assim, para mim, eu estou me lembrando toda hora, É aquilo. que o óbvio é esquecido. Nós já sabemos que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, mas a gente esquece. E qual é a lei de Deus? É a lei que rege a relação entre os espíritos e a matéria. Acabamos esquecendo disso. Né? Então, e aí, quando eu vejo a lei de Deus na matéria orgânica, eu chamo de lei orgânica. Quando eu vejo a lei de Deus nos espíritos, eu chamo de lei espiritual. Mas a lei é uma só.
É mais ou menos aquela questão que nós não somos, como é que se diz, um ser material em experiência espiritual. Mas nós somos um ser espiritual, uma experiência material. Quer dizer, a essência nossa é espiritual, mas a gente esquece. E focamos muito no aspecto material. E vamos esquecendo, em prejuízo mesmo do ser espiritual, nos dedicamos mais à matéria. Quando a gente estuda a doutrina espírita, é compreensível. Por mais intelectualizados que nós sejamos, ainda estamos na matéria. E a gente aprende com a doutrina espírita que a matéria entorpece as nossas percepções. Uhum. Então, nós damos atenção àquilo que mais nos incomoda. Incomoda psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Nós estamos entranhados na matéria. Nós não temos domínio sobre a matéria. Então a matéria nos impressiona muito mais do que as coisas filosóficas, por exemplo, do que as coisas espirituais. Quando as coisas filosóficas nos incomodam, a gente vai estudar para saber o que é. Quando as coisas espirituais nos incomodam, a gente vai estudar para saber o que é e resolver. Então, quando você começa a ficar incomodado com aquilo que você faz, já sabendo que aquilo não é o melhor, você vai buscar um meio de mudar. E isso está expresso na obra, toda a codificação espírita, que é necessário que o mal cresça para que a gente valorize o bem, que é necessário conhecer para agir com consciência. Emmanuel fala isso, né? Né? Fala. Valorizamos a saúde quando a perdemos. Precisamos da noite para valorizar o dia. Ele vai falando dos opostos para nós irmos nos situando. E é exatamente isso. Mas, Apucaxis, a questão da... A gente está falando da doutrina. Toda doutrina ela se assenta em princípios que formam a base sobre a qual ela se edifica, né? No Espiritismo, como funciona? Olha, eu vou voltar no item na introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fala assim, que a doutrina espírita ou o Espiritismo, então ele faz essa diferença. Sim. Né? E o Espiritismo tem por princípio a existência de algo. Então, esses dois princípios, a existência de algo em nós, que sobrevive ao corpo, e as suas relações com o mundo material, esses dois princípios são a base do Espiritismo. Uma vez que tudo precisa ser discutido, precisa ser conversado, precisa ser meditado para ser melhor ou mais bem compreendido, ou apreendido, né? O Espiritismo tem alguma coisa que seja inquestionável? Existe algum dogma, alguma coisa que é isso e acabou, não posso questionar, não posso perguntar? Muito bem. Vamos pegar os 10 mandamentos. Sim. Alguém questiona os 10 mandamentos? Acredito que não. Mas será que a gente consegue viver? Então, inquestionável vai depender do ponto de vista. Allan Kardec, na introdução 6, se eu não me engano, item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, ele enumera 32, 33 ou 34 pontos fundamentais da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec diz também que a verdadeira doutrina espírita é a doutrina trazida pelos Espíritos. Ou seja, aquilo que os Espíritos falaram
é a verdadeira doutrina espírita. Aí, com base nesta afirmação de próprio codificador, as pessoas só estudam como doutrina espírita aquilo que os espíritos falaram. Mas em A Gênese, quando Allan Kardec, no primeiro capítulo, trata da revelação espírita, ele mostra que a doutrina espírita é o que os espíritos trouxeram com os estudos dialogados, vamos dizer assim, entre Allan Kardec e os sábios da época, e aquilo que ele registrou. Então, tudo que ele registrou nessas 5 obras, Sim. ele, podemos dizer que considera a doutrina espírita. Então, ele fala que a doutrina espírita não se assenta na cabeça de um homem, mas de uma coletividade. Interessante isso. Então, doutrina espírita seria o que os espíritos trouxeram, mas o resultado do diálogo com Allan Kardec e os espíritos que o assessoraram naquele momento, da codificação, mais os próprios comentários de Kardec. Mais os próprios comentários. Isso é doutrina espírita. Isso. Então, as obras chamadas obras subsidiárias, nós também poderemos entender como doutrina espírita. Sim. Porque é aquilo que os espíritos trouxeram. Desde que nós consigamos fazer uma relação clara, lógica e racional com a base. E aí vamos lá. Então a doutrina espírita tem dogmas? Vou responder como os espíritos responderam a questão 200. Não como entendeis. Ou seja, tem princípios que você pode ou não crer. Não é imposto. Não é imposto. Você pode contestar, por exemplo. Existem pessoas que contestam a existência de uma inteligência suprema. Sim. Isso vai fazer diferença para o mundo? Nenhuma. Talvez para ele, talvez. Sim. Né? Para saber por que sofre, ele vai falar, não, isso é o acaso, ok. Esse acaso o consola? Faz dele melhor? Não creia nisso. A crença num céu localizado, no inferno localizado, geralmente o céu é para cima e o inferno é para baixo. Né? Isso. Nós ainda estamos na dualidade. Você falou aqui isso. Na dualidade entre o certo e o errado. Sim. O bom e o mal, o feio e o belo. Mas, na verdade, bom e mal, feio e belo, não existe. Isso é ilusão. Isso é ponto de vista. Teoria da beleza. É ponto de vista. É ponto de vista. Para mim, você é uma pessoa simpática. Mas vai ter pessoas que não consideram. É ponto de vista. Isso. E ponto de vista não se discute. Não se discute no sentido de não se irrita, não se briga, não se engalfinha por causa de ponto de vista. A gente dialoga fraternalmente, de forma racional, para se compreender, para encontrar pontos comuns, para encontrar convergências e não divergências. Talvez até para encontrar divergências para poder compreendê-las. Esta é a grande dificuldade. Nós observamos, encontramos divergências dos nossos pontos de vista e atacamos, em vez de compreendê-los. Sim. Em vez de procurarmos convergências. Que são muitos pontos convergentes, muitos. Mas basta, como você muito bem colocou, como eu enxergo isso, como eu vejo. Né? Então, talvez um pequeno esforço nos levaria a conclusões muito mais elevadas, muito mais substanciosas do que a que nós temos no momento. Porque há uma espécie de reação de que o meu ponto de vista, ou a minha opinião, ou como eu vejo, é a forma certa. Mas será que não existe também a possibilidade de ser de outra forma? Pode ser isso, também. Mas pode ser outra coisa também. Né? Então, alargar esse horizonte de reflexão e de entendimento, acho que é muito importante para o entendimento da verdade. Então, como princípio,
nós poderíamos resumir os 34 pontos, ou 33, ou 32 não me pontos lembro também, são fundamentais que Allan Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram. Uhum. Nós poderíamos resumir em 5 principais. A existência de uma inteligência, que a gente chama de Deus, uma inteligência suprema, que é a causa primária, ou primeira, de todas as coisas. Hoje, a gente sabe que não existe efeito sem causa. Então, se eu crer, se eu acreditar que existe um efeito sem uma causa, então eu tenho que descobrir, né, de onde eu vim, de onde eu vim, quem sou eu? Sim. Né? Então eu sou um ser incriado? Se eu procurar o autor, eu acho a causa. Né? Então, a razão, a nossa razão, pode ser que no futuro, eu estou falando do nosso, de agora. do nosso cotidiano. Sim. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, 2 milênios, a gente passe a ter uma visão diferente disto. Mas, para que a gente vá discutir no bom sentido, dialogar fraternalmente, à luz da razão, a gente precisa partir de alguns princípios. Então, se eu vou falar de doutrina espírita, se eu vou falar de espiritismo, eu tenho que partir de alguns princípios. E isso Allan Kardec nos ensina em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, logo no finalzinho. Então, primeiro, a existência de Deus. Se você falar que não acredita em Deus, eu não tenho que discutir com você. Eu posso te ouvir, eu posso te compreender. Discutir no sentido de buscar um ponto comum. Sim. Porque se você não crê em Deus, você vai crer em quem então que você crê? Eu posso até ter alguns momentos de diálogo nessa tentativa de entender naquilo que você crê, já que você não crê na existência de um ser supremo. Ah, eu creio no acaso. Ok, então, tudo bem, isso. Então, como o acaso é o acaso, o acaso é um desconhecido, eu posso atribuir qualquer coisa a ele. Você está falando sobre o respeito que a gente deve ter pela crença do outro. Também. O que o outro traz é da expressão do outro, é resultado do seu esforço, então é que a gente deve respeitar. Mas, voltando um pouco, acho que precisaria ter ainda um esforço entre os setores religiosos ou entre as religiões para superar esse momento do personalismo. A gente entrar num terreno mais de neutralidade, onde todas as propostas pudessem ser observadas, discutidas, compreendidas, mas não necessariamente converter o indivíduo daquela para essa. Mas, inclusive, se eu não me engano, é no Consolador, né? Mas não fala que não existirá uma religião única. Ele fala que isso é impossível. Mas que cada um vai enxergar as coisas futuramente de um ângulo mais elevado. Então, vamos imaginar assim, um muçulmano, né, por exemplo. Mas isso exige de nós, o que você está falando, uma compreensão do ponto de vista do outro, da opinião do outro, de como o outro enxerga, de como ele vive e até mesmo de quem ele é. Isso. Ou então, essa compreensão e a adequação, a inclusão, hoje é uma palavra muito utilizada, a inclusão do seu tipo de pensamento dentro do meu tipo de pensamento. Isso. E aí eu consigo trabalhar com você, nós crendo em coisas diferentes, tendo essas diferenças de crenças, mas eu consigo trabalhar porque existem pontos comuns. Sem dúvida. Então, qual a religião que diz que nós devemos matar o outro?
Os 10 mandamentos estão aí. Uhum. Isso é ponto comum, né? Então, o Espiritismo, sim, tem princípios. O primeiro, a crença nessa inteligência suprema, que dá origem a tudo. Segundo, na existência em nós de algo que sobrevive, que é a existência da alma, independente de como se crê nessa existência. Sim. Né? Se a pessoa não crê nisso, Allan Kardec fala, então, não tem o que falar com ele. Né? Capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Na comunicabilidade dos espíritos. Essa é essencial também, não é? É. Então, se nós cremos nessas 3 coisas, nós já temos uma boa base para chegarmos às outras 2 consideradas também princípios fundamentais do Espiritismo. Essas 3 a gente encontra na Bíblia? Sim. E até as outras 2. Veja, as 3 primeiras, Deus, Espírito, a comunicação com os Espíritos. Uhum. O Evangelho e o Velho Testamento está cheio. Antigo e Novo Testamento, sim. A pluralidade das existências. Olha, se eu creio que existe algo que sobrevive ao corpo, e se esse algo que sobrevive ao corpo se comunica comigo, então eu tenho pelo menos 2 tipos de existência. Uma existência corpórea e uma existência incorpórea. Ou, se quiser, uma existência visível e uma existência invisível. Então, eu tenho uma vida e 2 existências. Sim. Duas eu posso dizer que é pluri. Talvez, fazendo um esforço, eu possa até dizer. Só que o retorno à carne, né, mostra que eu não consigo atingir o nível de perfeição em 100 anos, nem em 150, nem em 900 anos. A razão diz isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, imagina você viver 900 anos, não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha creme, não tinha shampoo, não tinha nada. Difícil, né? Não é? Então, tudo bem. Mesmo que a gente creia nisso, um dia o corpo acaba. Esse é um ponto capital para se entender a ideia. Como que se vivia 900 anos? Não é? Eu confesso que eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Provavelmente uma cronologia diferente, uma forma de contar diferente. Já ouvi falar isso, mas comecei a pesquisar, depois... Merece uma pesquisa. Isso, não sei. Então, eu tenho uma vida e 2 existências. Uma existência no mundo invisível e uma existência... E isso independente de crer na pré-existência da alma. Então, fala assim, mas Paulo de Tarso diz que a gente só se morre uma vez. Legal. É isso mesmo. Só se morre uma vez. Eu tenho uma vida no corpo físico e uma vida fora do corpo. Então, para aqueles que vivem eternamente, né? Só se morre uma vez. Ok, beleza. Eu não posso entender assim? Pode. Mas isso é fora da razão de alguns. Então, se eu entender assim, ok, também, não tem problema. Eu consigo viver com ele, só morrendo uma vez. Você falou muito sobre a questão do espírito, tal, a sobrevivência, né, do espírito, a pré-existência do espírito. E a gente sabe que na primeira epístola de João, ele cita no capítulo 4, versículo 1, que a gente não deve acreditar em todos os espíritos. É isso mesmo que você comenta no livro, isso. Eu comento isso, inclusive esse versículo eu vou ter que me aprofundar um pouco mais em relação à questão das traduções. Sim.
Porque eu tenho falado e entendido, não creem de todo o Espírito, Sim. mas verificai se eles são de Deus. Então, eu estou tendo a impressão, não é bem o que eu falo no livro, não, né? Mas é o seguinte, eu não posso entender de todo o Espírito em todos os Espíritos. Não sei se está dando para pegar. Ou seja, eu não tenho que crer piamente, Sim. integralmente, Sim. em todos os Espíritos. Uhum. Mas eu tenho que verificar se o que eles falam está de acordo com a lógica, Com a lei. com a razão, de acordo com Deus, se eles são de Deus, ou seja, se eles estão seguindo integralmente a lei de Deus. Até porque originalmente todo o Espírito vem de Deus. Há quem diga que não. Né? Tudo bem. Ok, tem pessoas que não creem que todos os Espíritos são de Deus. Falam assim, não, mas se verificar se são de Deus, porque tem Espíritos que não são de Deus. Ok. Quais os Espíritos que não são de Deus? São aqueles que, no entendimento, praticam o mal. São contrários àquilo que eles chamam de lei de Deus. Ou àquilo que eles denominam como lei de Deus. Ok, é isso mesmo. Mais restrito ao comportamento. Hein? Mais restrito ao comportamento, então. Isso, ao comportamento. Sim. Então, veja, ele confunde efeito com a causa. Sim. O comportamento do espírito com a origem do espírito. Isso. Então, essa confusão está generalizada no mundo. Uhum. No mundo. Não vou falar no meio espírita, não. No mundo. A confusão entre efeito e causa, entre a doutrina e o que se entende, entre o que se entende e o que se faz. Então, nós fazemos uma miscelânea e não nos entendemos. Mas essa dualidade que você, inclusive, citou ainda há pouco, eu posso conhecer, ou pelo menos ter acesso à verdade, posso me vislumbrar a essência da coisa, mas não me sinto apto a cumpri-la. Deu para entender? Deu. Eu vejo que aquilo ali é o certo, mas eu não tenho forças para ir naquele caminho. E aí? É muito doloroso. Que o diga. A questão 780 do Livro dos Espíritos fala que o progresso moral, ou seja, o progresso do nosso comportamento, das nossas atitudes, ele decorre do entendimento, da inteligência, do progresso intelectual. Então, eu preciso compreender para poder realizar. Claro que eu realizo muitas coisas, vamos falar assim, corretas, sem entendê-las. Ou compreendendo-as de forma equivocada. Mas eu ajo corretamente. Sim. Ok. Quando normalmente nós nos despedimos, a gente fala assim, vai com Deus, Deus esteja com você, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, mensagens e mais mensagens. Você já analisou essas expressões à luz da doutrina espírita? Não. Ou então, você já expressou essas expressões à luz da palavra de Jesus? Jesus disse assim, ide e pregai que o reino de Deus está próximo. E depois ele fala para os discípulos, mas o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. Deus está dentro de nós. Eu não consigo nunca ir sem ele. Você sempre está com ele, ou melhor, ele sempre está conosco. Uhum. Então eu recomendar, vá com Deus, deveria assim, lembre-se de Deus.
Pense em Deus. Porque Ele está com você. Vá em paz. Esteja em paz. Seja feliz. Tenha esperança. Entendeu? Porque Deus está conosco. Sim. E nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus não é onipotente. Onipotente. Deus não sabe de tudo. Sim. Onisciente. Então, nós é que temos que ver Deus em tudo e em todos. O problema somos nós, não é Deus. Com certeza. Não é? Com certeza é isso. É então, aí é duro. Porque eu me pego falando, vai com Deus. Estou me lembrando daquela passagem, é duro esse discurso, fazer isso tudo é muito difícil. Eram 72 ou 70, ficaram só 12. Foi embora. Você vê? É. E mesmo assim, sabe-se lá, né? O que aconteceu nos entremeios. É verdade. Então, precisamos nos esforçar para separar, usando uma expressão evangélica, o joio do trigo. Joio, o comportamento humano. Trigo, aquilo que diz ou aquilo que foi dito. Só que aquilo que se diz ou aquilo que foi dito depende da minha interpretação também. Sim. Então, eu também produzo joio. De uma né? certa forma. Quando eu confundo o espiritismo, uma lei natural, uma lei divina, com aquilo que as pessoas fazem, ou como eles interpretam, ou como eles utilizam essa lei, quando eu faço essa confusão e ajo em função dessa confusão, eu estou semeando joio. Ou seja, ao invés de eu separar, eu levo o joio para o meio, onde ele ainda não estava. Entendeu? Então, nossa, hoje em dia tá demais. É muita coisa que nós precisamos compreender, aceitar. E aí, como nós estamos falando à luz da doutrina espírita, buscando esse embasamento e também com base nas ideias apresentadas pelo livro Espiritismo e Essência, vale nós pensarmos nisso. A importância de deixar de adjetivar Espiritismo, embora Allan Kardec tenha feito. Mas, em minha opinião, Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos, precisamos lembrar que todos os escritos de Allan Kardec foram aprovados, revisados, modificados e ratificados pelos Espíritos superiores. E nós entendemos que o Espiritismo, como lei divina, é uma verdade e que a revelação espírita, como doutrina escrita nas 5 obras, é uma verdade. E uma verdade divina, ela é imutável. Então, nós precisamos entender com certa abrangência ou profundidade as adjetivações feitas à expressão espiritismo por Allan Kardec, que era um espírito superior, e por espíritos superiores, como, por exemplo, Emmanuel. Eu vou citar apenas Emmanuel, porque Emmanuel, eu já estudei alguma coisa de Emmanuel, alguma coisa. Eu não estudei a obra de Emmanuel, né? Mas o que eu li de Emmanuel, eu não encontrei nenhum senão. Sim. Né? Quer dizer, eu consegui compreender, por exemplo, espiritismo cristão. Então, quando Emmanuel, e no livro eu trato disso, quando Emmanuel
chama ou adjetiva o espiritismo como cristão, é porque ele está tratando o espiritismo como vivência, como crença. E ele fala que a base das igrejas primitivas é a mediunidade, é o espiritismo, é o intercâmbio. Então está no livro. E está na Bíblia. E está na Bíblia. Entendeu? Então, eu preciso compreender, vamos dizer assim, a luz meridiana, as adjetivações de Kardec e de um espírito do nível, do galardão de Emmanuel, para que eu não saia repetindo por tradição. Eu digo que o espiritismo é cristão, mas eu não sei o que é ser cristão. Apenas chavões. Mas eu também não sei o que é espiritismo. Dificulta. Então, eu defino algo que desconhecido com o outro também desconhecido. Também desconhecido, é verdade. Bucacis, voltando um pouquinho lá no início da nossa conversa, eu volto a afirmar que o livro é um livro extremamente interessante. E você fala várias outras coisas aqui, são muitos assuntos que você discorre aqui, explica detalhadamente. Então, realmente é uma obra recomendada. Mas eu vou te fazer uma pergunta, talvez até de um cunho assim, um pouco pessoal. Né? Você, como autor da obra, né, como autor do livro Espiritismo em Essência, está aqui na minha mão, Albucacis de Paula. Que consequências morais esse trabalho trouxe para você? Ou se trouxe, que consequências foram essas? Eu falei que dói, né? Eu falei que dói. Eu considero que a consequência principal é a constatação da minha ignorância. Mostrando que eu preciso mudar o meu jeito de ser a partir do meu jeito de pensar. Então, se eu compreendo que o Espiritismo é uma lei que rege a relação entre os espíritos e a matéria, que o Espiritismo é uma lei divina, imutável, perfeita, porque é divina, imutável, porque é divina, eu preciso aceitar que as pessoas vejam e entendam esta lei de forma diferente da minha. E eu preciso buscar nessas formas de ver ou de agir em função do conhecimento desta lei ou do conhecimento daquilo que se escreveu sobre a lei, que no caso é a doutrina espírita, Sim. de forma diferente. E aí está a dificuldade, porque depende da minha mudança. Consequências morais é o que eu vou mudar a partir deste conhecimento. Allan Kardec descreve isso na obra. Descreve isso no Livro dos Médiuns, quando ele fala que dos 3 aspectos do espiritismo, das manifestações espíritas, também podemos tirar 3 tipos de adeptos. Aqueles que veem o fenômeno e para ele é só fenômeno mesmo. Aqueles que veem o fenômeno querem tirar vantagem. Aqueles que veem o fenômeno como filosofia e aplicam aos outros e não a si. Mas aqueles que veem as consequências morais desses fenômenos e aplicam a si e buscam mudar. Então, isso é que dói. Quando eu me pego pensando, falando, e pior ainda, agindo diferente disso, da compreensão do meu próximo, que ele tem direito de ser diferente, e esse direito é dado por Deus. Ele tem o direito de pensar diferente de mim,
de agir e falar diferente de mim, mas cabe a mim compreender. E por esse fato dessas divergências, eu não devo me afastar dele, mas estar com ele dentro do campo de visão dele, sem querer modificá-lo. Mas que se houver modificação deste convívio, porque espiritismo, é a relação entre os espíritos, seja através do meu comportamento reto. Isso é duro. Duro esse discurso. Duro esse discurso, não é duro. Porque a verdade, mesmo que a gente a conheça, assim, a vislumbre de longe, mas a gente tem dificuldade, porque o lado material, ou o homem velho, mudando aqui a expressão, o homem velho segura a gente na retaguarda e o homem novo pedindo para a gente avançar, uma luta constante. A reforma íntima é muito difícil. Muito difícil. Muitos dizem assim, para ser espírita eu tenho que frequentar a casa espírita. Não necessariamente. Já vimos aqui Allan Kardec definindo no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos. Mas o convívio com as pessoas que pensam ou têm a mesma linha de pensamento me auxilia a compreender de forma mais sólida a linha de pensamento. O estudo reforça isso. Eu posso estudar sozinho? Posso, mas eu preciso ter outros pontos de vista. Eu preciso dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, porque a doutrina espírita e o espiritismo, como doutrina espírita, como crença, me convida ao raciocínio. E ao convívio. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, eu sempre tenho dúvida, mas eu acho que é o Céu e Inferno mesmo. Quando ele trata do passamento, no capítulo 3, acho que é isso mesmo. Ele fala assim, o espírita sério não se limita a crer porque compreende. Compreende porque raciocina. Então, eu preciso crer, mas eu preciso crer porque eu compreendi. Mas eu tenho que compreender com o meu próprio raciocínio e não com o seu. Eu preciso crer não porque você crente, crê, mas eu preciso crer por mim mesmo. Como disse Jesus, brilha sua luz. Você falando, estou me lembrando, não sei se é sistematizado ou não aprofundado, tem uma questão assim, que é apresentada. Mais ou menos isso. Por que você acredita em Deus, se é que você acredita? Porque, lá em casa sempre falaram em Deus, lá em casa o pessoal é religioso, eu vivo num ambiente que é religioso, tal. Isso é o suficiente? Ele fala sobre a construção do pensamento religioso. Então, quando eu passo a pensar, quando eu passo a refletir sobre as coisas que me chegam, eu posso ficar diferente no meio que eu componho. Isso é ruim? Não. Cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de ver, cada um tem um modo de sentir, e acho até mesmo que essas diferenças, ao invés de afastarem, elas aproximam. Porque são um convite para o debate, para o diálogo, para a conversação, para o esclarecimento, para a pesquisa, para o estudo. Imagina se todos nós pensássemos da mesma forma. Então, essa evolução ela se faz também por esse canal dos pensamentos opostos. Discordar sem divergir. Então, divergir sem dissentir. Divergir sem dissentir, isso. Eu posso até não ter a mesma opinião com você, mas não vamos ficar inimigos por causa disso. Perfeitamente. Não é verdade? Mas quando eu faço da minha opinião uma lei e quero impor aos outros... Aí complica. Não é? Essa é a nossa dificuldade. Né? Ele acredita em Deus diferente de mim, então...
Verdade. Egoísmo, né? Final de tudo, ou começo de tudo, ou por trás de tudo. O egoísmo, orgulho. Na base, o orgulho ele provém da exaltação da personalidade. E o egoísmo, ele provém, a gente pode dizer também desta exaltação, mas quando nós estamos ligados à matéria. Sim. Então, o egoísmo é ter. E o orgulho é ser. Então, a gente acha que é mais do que a gente é, na verdade. Então, por se julgar superior, quer também possuir mais. Uhum. E aí, são as chagas, né? As nossas chagas. São as chagas, é verdade. Vamos caminhando. Vamos caminhando devagar. Albuquerque, precisamos ter mais conversas como essa, hein? Poderemos marcar, não é? Né? Precisamos ter mais. Eu percebi que você trouxe, mas você não folheou, mas voltou, folheou, mas voltou. Mas a gente pode sim, eu agradeço muito, Luiz. São muitas perguntas. Fica mais uma vez a informação ou a confirmação da qualidade do trabalho. Né? Eu quero aproveitar aqui para te parabenizar. É um trabalho muito bom, muito esclarecedor, e a gente percebe isso nas explicações que você deu. Espiritismo em Essência, Albucacis de Paula, está aqui, que eu já tenho o meu autografado, né, que já está aqui, e fica na minha cabeceira. Né? Fica na minha cabeceira. Mas você tira de vez em quando da cabeceira, né? não deixa criar... Não, ele fica ao alcance da teia mão. de aranha, não, né? Não dá, não. Porque, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, talvez isso soe como um alerta, né? A gente pega um livro como esse aqui, você percebe de cara que ele é 100% doutrinário. E a gente tem percebido, até por informação de espíritas conceituados e tudo, muitos confrades aí atuantes no movimento, uma grande preocupação existe em obras que estão sendo colocadas, né, para o público a título de obras espíritas e que não são. A título de obras doutrinárias e que não são. Então, o alerta que a gente precisa deixar e dar para todos é exatamente estudar. Quem estuda as obras de Allan Kardec, que é a base, por isso já trazem como título de obras básicas, não se engana. Não se engana. Allan Kardec é a base. É a base para se entender. Então, aproveitando para deixar esse alerta, cuidado com a obra que chega às nossas mãos com o título de obras espíritas ou obras doutrinárias. Cuidado. Analise, observe, pesquise, pergunte para o colega que sabe mais, pergunte para quem tem experiência maior do que a nossa, se realmente é confiável. Eu deixo para o público, né, analisar o conteúdo da obra. Não sou o dono da verdade, né, mas busco essa essência. Eu não vou dizer que eu busco a verdade, porque a gente aprende que a verdade está de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas eu procuro buscar a essência, no sentido de que é aquilo que eu possa utilizar a qualquer momento sem descaracterizar. Então, Espiritismo em Essência esforça-se, não estou dizendo que faz, mas esforça-se para entender expressões em essência, expressões ditas espíritas ou do espiritismo, como nós estamos discutindo aqui, para que eu possa empregar a palavra sem descaracterizá-la. Isso. Né? Aí, quando eu consigo, na minha opinião, atingir este patamar, né, ou esta
este ponto, eu passo a ter facilidade, a consequência moral, de compreender os outros. E eu passo a ver se há ligação, que foi o que Allan Kardec fez. Sim. Vou fazer um adendo aqui. Allan Kardec fala que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Sim. Mas ele diz que o Espiritismo é uma É ciência. uma ciência. Veja como que parece. Kardec é incoerente. E quanto à história? É contraditório. Não. Né? Ele é ciência porque ele é um conhecimento adquirido. Não é da alçada da ciência acadêmica, mas da ciência, do conhecimento espiritual. Uhum. Ele vem, o Espiritismo, como conhecimento, ele vem revelar as relações entre os espíritos. Isso só tendo, como eu disse ele, ideias não pré-concebidas para compreender. Uhum. Então, o Espiritismo, como ciência, como conhecimento, ele prova aquilo que diz. Ele, como doutrina, e como ciência, tem a sua linguagem própria. Allan Kardec dialogou com os sábios da época, não querendo saber o que eles sabiam do Espiritismo, mas o que eles falavam sobre determinados pontos, fatos, provocados pelo Espiritismo. Então, assim, as mesas giravam. O que os cientistas da época, os sábios da época, diziam que era? As pessoas incorporavam, as pessoas escreviam. O que os sábios da época diziam? E ele observou esses fenômenos, discutiu esses fenômenos com os próprios espíritos, e a partir daquilo que ele via que os sábios diziam sobre o fenômeno, ele contestava. Isto não é isto, isto é isto. Olha, isso não é uma ideia coletiva, isso não é o pensamento do homem, isso ele não tem como saber, isso não é telepatia, isso não é transmissão oculta do pensamento. Uhum. Diferente do que muitos eu vejo fazendo, que querem pegar o que a doutrina espírita fala e encaixar dentro do que a ciência acadêmica fala. Ou pior, querem pegar o que a ciência acadêmica fala e encaixar dentro do que a doutrina fala. E aí diz que a doutrina espírita está superada, está ultrapassada, sim, está contraditória, uhum, se contradiz, mas não conhece a base. sim. Ou só conhece alguns aspectos. Né? Não sou crítico de nenhuma ciência, não sou crítico do espiritismo, não sou crítico da doutrina espírita. Eu sou estudante. Não sei tudo. Tanto não sei tudo que estou começando pela base. O que é o espiritismo? O que é a doutrina espírita? Uhum. O que é a doutrina dos espíritos? É o espiritismo cristão? Eu estou começando pela base. Sim. Eu estou começando por aquilo que as pessoas dizem, e estudando dentro da codificação o motivo dessas afirmações. O espiritismo é racista? Que é um tema também que você trata no livro. É racista. Muito interessante. Olha, se eu entendo o espiritismo como uma lei natural, uma lei de Deus, uma lei divina, uma lei perfeita, se eu disser que o espiritismo é racista, eu estou dizendo que Deus é racista. Um assunto que sempre vai e volta no movimento, esse assunto aparece. O espiritismo é cristão? Sim. Né? Então, eu estou tentando pegar por aquilo que todos dizem. Mas, você me perguntou, mas você leu isso em algum lugar? Eu li de forma espaçada.
Mas eu tenho que entender as expressões com a base, e a base é a codificação. Ah, mas eu posso ler em outras obras? Posso, mas eu tenho que me reportar à base. É a mesma coisa se você quiser ler e escrever sem conhecer o alfabeto. Difícil. O alfabeto, Difícil. para mim, no meu estágio atual, o alfabeto, para mim, é a codificação espírita. Então, eu tenho que conhecer o alfabeto e procurar dentro do alfabeto a explicação para aquelas expressões, para aquelas palavras. Essa... Porque assim, a gente vê que tem muita coisa para ser sabido, para ser discutido, para ser debatido e para ser apreendido pelas vias da razão, né, do conhecimento mais amplo, para que a gente vá deixando, me referi ainda há pouco sobre o homem velho, né, para que esse homem velho, vicioso, esse homem ainda tão materialista, né, tão material e tão materialista, vai ficando, né, vai ficando para trás, vai cedendo lugar para o homem novo, o homem mais transcendente, né, um homem mais espiritualizado. E isso, só o tempo. Só o tempo. Só o tempo. E esse diálogo, eu agradeço a você, Luiz, esta oportunidade de dialogar, de conversar, desse bate-papo gostoso, né? Sobre... Que está ficando difícil de acontecer. Não é? Não se para mais para conversar. Então, a vantagem de estar gravando é registrar isso, permitir que outras pessoas ouçam, vejam o que nós estamos falando, o que nós estamos discutindo, as bases que nós estamos discutindo. Uma delas é o próprio livro Espiritismo e Essência, é a própria codificação, para criar debates no sentido de diálogos fraternos para o entendimento das questões, e não a discussão de ponto de vista, sim, mas a busca do entendimento das opiniões. Sem dúvida. Sem dúvida. Até uma dica para as casas espíritas, né? Quem sabe surge uma oportunidade, uma frente de trabalho nesse sentido nas casas espíritas, né? Um diálogo mais aprofundado, mais para discutir os assuntos tão sérios e tão essenciais de uma maneira mais ampla, né? Mas eu não diria nem tão acadêmica, mas assim uma forma mais profunda, mais dialogada. Dialogada. Isso é importante. E eu tenho falado muito, Aloysio, nas minhas palestras, como nós ainda estamos repetindo as tradições dos nossos antepassados. Sim. Ouvir e falar. Ouvir e falar, sem questionar, sem refletir, sem meditar. Então, nós vemos isso nas pessoas e nos movimentos diversos. Eu não estou falando no movimento espírita. Apenas. Em todos os movimentos, religiosos ou não, ditos religiosos ou não, em todos os movimentos filosóficos ou não, a repetição de questões, né? Onde, em vez de se discutir, se dialogar fatos e ideias, eles procuram dialogar fatos e ideias, trazendo, incorporando novos fatos e novas ideias, o que dificulta o compreendimento da essência. Então, você fala assim, mas o que acontece comigo? Aí você fala, isso você teve muitas reencarnações. Se a pessoa não souber o que é reencarnação... E nivela, a coisa fica muito... O que é Deus? Deus é infinito. Mas o que é infinito? É o desconhecido, então Deus é desconhecido? Isso, você vê, é a base. Você vê como que Allan Kardec, como que os espíritos racional nos orientaram. Então, eu não posso te explicar algo com algo que você também desconheça. Sim. Aqui nós estamos tratando e nomeando, né, utilizando de várias expressões, de várias palavras, de várias ideias, que, teoricamente, nós já conhecemos. Então, houve concordâncias. Eu não sei, de fato, e talvez você também não, se as ideias que eu
trouxe, diferente das bases, e que você concordou, se as suas ideias são as mesmas ideias minhas. Sim. O que importa é que você concordou. Mas que isso pode gerar, no futuro, novas reflexões. Oh, você falou isso, mas eu entendo isso de forma diferente, de forma contrária. Então, vamos discutir isso. O que lês, né? Como lês? Como lês? É isso aí. Mas, como lês? Mas tem isso também. Como que eu vou saber se eu não tenho quem me ensinar? Tito. Né? Então, Filipe para o Eunuco. Né? Eunuco. Né? Então, muitas vezes nós precisamos, na linguagem de Allan Kardec, de reveladores. Aqueles que nos revelam, que levantam o véu daquilo que a gente não estava vendo. Então, acredito eu que Espiritismo em essência é a minha forma de ver Espiritismo. É a minha forma de ver doutrina dos Espíritos. É a minha forma de ver doutrina espírita, com base na codificação espírita. Perfeitamente. Outros podem ver de forma diferente, entender de forma diferente. E é por isso que nós estamos aqui, divulgando as nossas ideias. Isso. Se eu não divulgar, como é que fica? É verdade. Albucacis, mas na verdade quem agradece sou eu pelo esse bate-papo tão bom, tão gostoso, né? Que a gente não percebe nem que a hora está passando, porque, como nós falamos, falta esse momento, me parece, de um diálogo assim, não descompromissado, mas mais franco, mais aberto, mais, né, apaziguado, para a gente ir buscando essa essência, que está aqui muito bem expressada aqui no livro Espiritismo em Essência, que fica aqui mais uma vez a nossa recomendação. Muito obrigado. Luiz, agradeço a você, né? E eu vi que você não fez todas as perguntas, então vamos marcar um próximo bate-papo. Agora, vamos combinar. De que cor que você vem? Você vem de verde, de azul, de amarelo? Pois é. Para não ser. E eu ia vestir uma calça azul também, né? E se eu bobeei, mas alguma coisa fez com que eu vestisse essa. Ficou um parzinho de jarra. Mas tá bom. Mas tá sinal que nós estamos em sintonia, mesmo antes de nos encontrarmos. E a esperança, né? O verde é a esperança. Verde é a esperança. Esperança de dias melhores. De dias melhores. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Tá, tudo de bom para você.